Irmãos, vamos abrir a palavra inerrante, inspirada, infalível, invencível, suficiente e eficiente de Deus, em Atos no capítulo 2. Nós já falamos sobre a geografia de Jesus, os discípulos de Jesus, agora vamos ver sobre a igreja de Jesus. O segredo da igreja de Jesus. Atos 2. E o contexto aqui é o dia em que a promessa de Joel, anunciada também por João Batista, pelo Senhor Jesus, se cumpre. O Espírito Santo de Deus desce sobre todos os 120 que estão em Jerusalém orando e aguardando por pelo menos 10 dias, porque o Senhor Jesus ficou com seus discípulos até 40 dias depois da Páscoa, quando ele subiu aos céus 10 dias depois, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo do Senhor desceu sobre o seu povo, e não somente desceu, mostrando que agora o Espírito Santo habilitava todos os membros da igreja para a obra de testemunhar do Senhor Jesus, do outro lado da rua como do outro lado do mundo, mas naquele dia, não somente desceu sobre eles, mas encheu a todos eles com poder. E Pedro, aliás, abra suas Bíblias, Atos capítulo 2. Eu só dar este contexto, porque foi o Senhor Jesus que plantou a igreja em Jerusalém, não foi Pedro. Quando o Senhor Jesus veio, enviado por Deus, os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías já profetizaram, e já profetizavam que quando o Messias viesse, o rei de Israel iria encontrar o seu povo desgarrado. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Haviam alguns esperando a esperança de Israel vir. Zacarias, Elizabeth, João Batista, depois de adulto que começou seu ministério, 6 meses apenas mais velho do que o Senhor Jesus e parente de Jesus. Haviam até pessoas no Oriente que estavam aguardando a vinda de Jesus, mas a estrutura do povo de Jesus era contra Jesus. Herodes imediatamente contra Jesus, os líderes do povo de Deus, que eram do povo de Deus, contra Jesus. Então quando o Senhor Jesus veio, irmão, como profecia, é porque Deus disse que chegaria o momento em que o seu povo estaria desgarrado, mas ele ia enviar o seu pastor. E o Senhor Jesus fez o que ninguém podia fazer na história. O povo de Deus, a igreja do Velho Testamento, estava desgarrado, um aqui, outro ali. E o Senhor Jesus veio agora para quê? Para trazê-los e salvar e reestruturar o seu povo. E foi assim que ele fez. O que disse, ide, fazei discípulos, ele veio da parte de Deus, fez discípulos e restabeleceu a sua igreja em Jerusalém. 120 pessoas deixou lá, liderados por 11, depois pelos 12 dos seus apóstolos. E disse para eles ficar aguardando a vinda do Espírito Santo de Deus. Jesus fez uma coisa que ninguém poderia fazer, que era realmente reestruturar o seu povo, trazer de volta a sua igreja, como povo visível. E Jesus fez isto. No dia de Pentecostes, diz a Bíblia, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a outra festa dos judeus, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos os 120. Veja a expressão todos aqui. De repente, veio do céu um vento como de um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, aguardando a vinda desta pessoa. E apareceram distribuídas entre eles todos, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos, não somente o Espírito Santo desceu sobre eles, como foi prometido, foram batizados, a propósito, por aspersão pelo Espírito Santo de Deus, mas todos ficaram também o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E as pessoas que estavam em Jerusalém começaram a ouvir em suas próprias línguas sobre as maravilhas de Deus, sobre a salvação de Deus. Todos. Até que os irmãos sabem o que aconteceu aqui. Os ouvintes não crentes, sem entender o que estava acontecendo, começaram a fazer perguntas e conjecturas, e Pedro, já nesse batizado e cheio do Espírito Santo de Deus, se levantou e anunciou a palavra de Deus. Porque uma das evidências de alguém cheio do Espírito, irmão, não é que fala em línguas, não é que pula nem dança, é que ela anuncia a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E os irmãos sabem o que aconteceu. Vamos para a leitura desta noite. Capítulo 2, versículo 40, na conclusão da exposição de Pedro, no poder do Espírito Santo de Deus. Lucas descreve desta maneira: com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. Então, escutem em câmara lenta, pensando, vendo, sentindo, saboreando. Então, os que lhe aceitaram a palavra falada no poder do Espírito Santo por Pedro, foram batizados. Aceitar significa crer. O ABC, simples. Ouviram a palavra, aceitaram, esse é o A. Segundo, foram batizados, esse é o B. E em terceiro lugar, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, aceitaram a palavra ouvida pelo poder do Espírito Santo, foram batizados e congregados. Agora Lucas vai nos descrever como vivia aquela igreja do Senhor Jesus. E perseveravam. Perseverar aqui, irmãos, é diariamente, viu? Porque diz lá em 5:42, e todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Volta para 2:42, e perseveravam todos, é bom lembrar, na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, os representantes de Jesus, e na comunhão, e no partir do pão, a referência mais à celebração da ceia do Senhor, e nas orações, e mais uma vez se referindo a toda a igreja, e em cada alma. Havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mais uma vez a ênfase em todos. Todos os que creram, aceitaram a palavra, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é a explicação para a palavra comunhão do versículo 42. Comunhão é que ter tudo em comum. O investimento que eles faziam dos seus próprios recursos. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes, quer dizer, todos, no templo e de casa em casa, e partiam pão de casa em casa. Isso é repetido lá. E todos os dias, 5:42, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. Todos eles. Partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Mais uma referência à adoração deles.
Partindo o pão, louvando a Deus também. E contando com a simpatia de todo o povo. Não das autoridades do povo, mas do povo sim. Agora vamos dizer juntos, irmãos. Juntos, repitam comigo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ó Senhor, fala, porque nós queremos te ouvir. Espírito Santo move em nossos meios, nosso meio. Reaviva-nos, transforma-nos, muda-nos. Em nome de Jesus e para o louvor da tua glória, ó Pai. Amém. Irmãos, a minha exposição vai ser de trás para frente. Gostaria de chamar a atenção para os irmãos da última parte do capítulo 2, versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui é que o Senhor Jesus continuou trabalhando com o seu povo. Porque Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra, mas quem acrescentava era quem? Era o Senhor. Porque a obra é dele. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Então, no dia de Pentecostes, quem foi que acrescentou 3.000 à igreja? Vejam lá. Voltam para o versículo 41, 2:41. Pedro pegou a palavra cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, então os que lhe aceitaram a palavra, que aceitaram a palavra pregada por Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Pedro não acrescentou ninguém. Não estou com raiva dos irmãos, mas estou entusiasmado com o meu Senhor. Pedro não acrescentou ninguém. Quem acrescentava era o Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Atos 1:1. Lucas descreve assim o início do livro de Atos, da história da igreja. Atos 1:1. Como eu gosto de ouvir. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, quer dizer, o Evangelho de Lucas, relatando para você todas as coisas que Jesus, o quê? Começou a fazer e a ensinar. Porque agora ele vai relatar todas as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. E o povo de Deus tinha a primeira coisa a esperar pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito a realizar a obra. E pelo poder do Espírito Santo falaram e pregaram, e o Senhor acrescentou. Dia a dia. Quem acrescenta é o Senhor. Agora vejam mais, essa questão de acrescentar aqui, irmãos, aparece em 4:4, quando diz assim, muitos porém, dos que ouviam a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A igreja não tinha um programa especial para expandir. O programa era o que, irmãos? Pessoas cheias do Espírito Santo anunciando a palavra de Deus e o Senhor acrescentando. A relação e a correlação aqui é entre o anúncio da palavra por pessoas cheias do Espírito Santo e o acréscimo que o Senhor colocava à sua igreja. Não somente isso, mas vocês vão lá, por exemplo, Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia o que, irmãos? A palavra de Deus. Então tudo que eu disser é consequência desta palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E a frequência que estava acontecendo em Jerusalém, o Senhor estava acrescentando o quê? Qual é a frequência, irmãos? Dia a dia. Os que iam sendo salvos. Os perdidos, que agora ouviram a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo e eram salvos. Meus irmãos, eu leio isto. E a propósito, só com uma nota de rodapé, para alguns irmãos que estão pensando, pastor, o senhor tem que fazer uma distinção entre o que é descritivo no livro de Atos e o que é prescritivo. Eu sei disso, irmãos. Aqui está descrevendo o que o Senhor fazia nesta igreja. Mas aqui também está prescrevendo a única maneira e o segredo de qualquer igreja, em qualquer lugar,
para o crescimento desta igreja. Eu olho assim, irmãos, a minha pergunta, a minha oração todos os dias quase: Senhor, eu oro, como seria bom, Senhor, que através de mim o Senhor pudesse acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos, que através da minha família, que não somente eu, mas também através da minha família, que o Senhor fosse acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e através do povo de Deus, porque aqui era uma obra não somente de cada um, mas de cada família e de todo o povo de Deus. A descritivo aqui que Deus, o Senhor acrescentava dia a dia. O prescrito aqui é o seguinte: quem acrescenta é Jesus. Mas a minha pergunta é: quando a igreja do Senhor Jesus não está crescendo? A minha pergunta é: Jesus, por que o Senhor não está acrescentando? Eu gosto se fosse dia a dia, mas pelo menos mês a mês, semestre a semestre, quem sabe anualmente, Senhor, porque a igreja não está sendo acrescentada. Por que o Senhor não está acrescentando ao teu povo, pelo menos anualmente, os que vão sendo salvos? O Senhor Jesus disse que Ele veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. O apóstolo Paulo diz: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio a este mundo para quê? Para salvar os perdidos. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E a minha pergunta é: Senhor, por que o Senhor Jesus não está salvando? Agora vem a parte principal da minha exposição nesta noite para os queridos irmãos. Porque o segredo e a resposta está só na primeira expressão. Não quero entrar com a questão do grego aqui. Que essa expressão foi traduzida em 2,47 por enquanto isso. E essa está uma palavrinha lá bem diferenciada no texto grego. Enquanto isso, em outras palavras, enquanto acontecia alguma coisa, o Senhor Jesus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora eu quero saber, enquanto isso o quê? Abra suas Bíblias, aliás, estão com a Bíblia aberta, conserva em Atos capítulo 2, mas vem comigo em 1 Coríntios capítulo 9. O Senhor Jesus, depois de assunto aos céus, a Bíblia diz que tinha, em 1 Coríntios 15 havia pelo menos 500 pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus, e uma igreja com 120, que no dia de Pentecostes passou a 3.000, a mais de 3.000. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, versículo 19: está falando por que ele se adaptou a tantas coisas, evitou tantas coisas diante dos judeus, diante dos gentios, inclusive na igreja de Corinto, por causa dos irmãos fracos. Porque sendo livre de todos, firme escravo de todos, a fim de quê, irmãos? A fim de ganhar o maior número possível. E aqui o contexto para ganhar para Jesus o maior número possível. A fim de, é a preposição rina, com o propósito de, com o objetivo de ganhar o maior número possível. Irmãos, eu leio um versículo desse, eu digo: Senhor Jesus, ajuda-me, usa-me, usa a minha família, usa a minha igreja, usa a minha denominação para ganhar o maior número possível para Jesus. Estava no coração de Paulo. Ele diz assim, veja lá, irmãos: procedi para com os judeus como se fossem judeus, a fim de, com o propósito de, com o objetivo de quê? De ganhar os judeus para Jesus. Versículo 21, sobre os gentios, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas de paz da lei de Cristo, com o propósito de, com o objetivo de ganhar estes para Jesus. Com os fracos eu me fiz de fracos para ganhar para Jesus. Paulo tinha o segredo que nós vamos ver agora, que era o segredo da igreja do Senhor Jesus. Enquanto isso,
o segredo da igreja primitiva, da igreja de Jesus. E não era um programa especial, não era o falar em línguas, não era o se movimentar. Qual era o segredo? Enquanto isso, o quê? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para 5 coisas, e nós vamos comentar estas 5 e terminar. A não ser, como já falei, aconteça um reavivamento aqui entre nós. Enquanto isso o quê? Veja versículo 42. Enquanto perseveravam na doutrina dos apóstolos. Enquanto a igreja do Senhor, individualmente, como família e como igreja, ouviam Deus, diariamente, através da palavra dos apóstolos. Individualmente, como família e como igreja. Meus irmãos, se vocês forem estudar as Escrituras Sagradas, de Gênesis e Apocalipse, uma das ênfases que a palavra de Deus nos dá, é para que cada um de nós ouçamos Deus, meditemos na palavra de Deus. Deuteronômio 6, Deus falou para o seu povo, não somente para o seu povo em geral, mas inclusive para os pais, para conhecer a palavra de Deus e ensinar aos seus filhos, inculcarem nas suas mentes, nos seus corações, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. As promessas de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Salmo 1, bem-aventurado o homem, ou a mulher, ou a criança. Bem-aventurado o homem, o quê? Que não anda no conselho dos ímpios. Ele conhece o conselho de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Ele vê como as pessoas que transgridem a lei do Senhor vivem. Eles não querem viver desta maneira. Não importa quão bonito e quão famosos e quão aparentemente alegres e felizes as pessoas são. Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta o quê? Na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem. Em outras palavras, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala. Mas antes, aqui vem a promessa, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Deixa eu fazer uma pergunta para os queridos irmãos nesta noite. Enquanto esse pessoal ouvia Deus, meditava na palavra de Deus, irmãos, como está o nosso ouvir Deus? Porque este é uma das partes do segredo do enquanto isso o Senhor Jesus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz já no culto anterior, e não quero que nenhum de vocês levante a mão ou fale alguma coisa, só vou fazer essa pergunta para vocês. Um dos primeiros, aliás, o que nós vamos fazer aqui ver são os meios de graça. Essa igreja está usando os meios de graça. Meios de graça são exercícios que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina e exemplifica, através dos quais nós nos aproximamos mais do Senhor e com mais intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São esses meios de graça, indispensável para que nós possamos ver uma vida diária, cheia do Espírito Santo de Deus. E uma delas, e a principal delas para começar, é ouvir Deus. O Senhor diz: quem ouve a minha palavra, quem me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para Ele, faremos dele morada, nos manifestaremos a Ele. Deixa eu fazer essa pergunta para os irmãos, muito prática. Não se preocupe, eu estou olhando o relógio, embora que às vezes eu esqueço disso. Deixa eu fazer uma pergunta, os irmãos, não levantem as suas mãos, não respondam. Quantos de nós aqui, eu não estou com raiva, viu, irmãos? Quantos de nós aqui, que professa ser crentes no Senhor Jesus, de amar o Senhor Jesus, quantos de nós aqui gasta, estou usando o verbo gastar no sentido de investir, separa pelo menos 30 minutos todos os dias
para ouvir Deus. Escolha uma hora, um lugar, e você vai, um dos livros da Bíblia, começar no início, em câmara lenta, pedindo a iluminação do Espírito, orando, meditando, lendo devagar, versículo por versículo, sentindo, ouvindo, saboreando, pensando. E depois desses 30 minutos, você vai fazer as suas obrigações. No outro dia, tira mais, em algum lugar, 30 minutos para ouvir Deus. E tem feito isso por toda a sua vida. Ou pelo menos por uma semana. Irmãos, nós temos um problema. E esse problema é na igreja, no mundo todo. Nós somos biblicamente anoréxicos. Nós não falamos de Jesus porque nós não sabemos, não temos uma estratégia. Nós não falamos de Jesus porque nós não sabemos o que falar de Jesus, porque nós não ouvimos o Senhor Jesus. Meus irmãos, essa é a carta do nosso amado. E quem ama, lê, não lê só não, irmãos. Vou contar uma história para vocês aqui. Quando eu trabalhava na Transamazônica, no primeiro ano que eu fui para trabalhar lá, nas margens do rio Tapajós, aquela que ia ser minha esposa, no final do ano, em 75, estava terminando a enfermagem, estava lá em Recife, eu estava lá no meio do mato, sem comunicação nenhuma, nem telefone, nem coisa nenhuma. E uma carta demorava várias semanas para chegar lá. Todo dia quando eu viajava, escrevia uma carta no final da semana, mandava pelo correio, chegava lá umas 2 semanas, e ela disse: mandei uma carta para você. Ela ficou mandando cartas para mim. E a primeira carta que eu recebi dela, lá no meio da mata, no acampamento do Inca, que ela tinha enviado para alguém lá, que era colega de um irmão de um dos alunos lá do seminário. Cheguei lá na casa, naquele acampamento do Inca, já 6 horas da noite, depois de viajar, o dia todo pela Transamazônica, bati na porta: senhor fulano tal, sou. Aí disse, quando ele esqueceu, eu disse: o senhor tem uma carta para mim? Eles tenho, porque vinha pelo avião do INCRA. Aí ele me deu a carta, era mais ou menos 6 horas, no acampamento lá tinha um hotelzinho que eu fiquei, e a luz só ficava por 2 horas, depois desligava as luzes, só do outro dia de manhã. Irmãos, eu cheguei no meu quarto, aproveitei que estava já ao final, só tinha mais um pouquinho de luz elétrica. Aí eu fiz o seguinte: eu vi o envelope da carta, vi quem me mandou a carta, abri o envelope, abri a carta, li a data, passei o final e olhei a assinatura dela, fechei a carta e fui dormir. Os irmãos acreditam nisso? Não, irmãos. Sabia de quem era a carta? Da minha noiva. E hoje é minha esposa por 44 anos. Irmãos, eu peguei aquela carta e eu comecei a ler devagar, palavra por palavra. Terminei de ler, reli a carta, li novamente. No outro dia, o dia amanheceu, eu já pedi perdão a Deus por isso. Em vez de abrir a Bíblia, abri a carta dela. E li novamente, meditei. Sabe por quê, irmãos? Por 2 motivos. Uma, eu conhecia a autora da carta. E outra, eu amava a autora da carta. Quem ama o Senhor Jesus ama a carta dele. E esse é um dos primeiros segredos da igreja, que enquanto o povo de Deus meditava na palavra de Deus, individualmente, como família e como congregação. Nós estamos vivendo no mundo hoje, em todas as igrejas que eu vou, eu faço essa pergunta, não peço ninguém. Depois eu converso com o pastor, a estatística da igreja aqui: quantos irmãos aqui na sua igreja gastam ou investem pelo menos 15 minutos ou 20 minutos diário? Pega um livro da Bíblia, vai devagar, versículo por versículo, em oração, no outro dia continua, terminou um livro da Bíblia, vai para outro livro da Bíblia, e tem feito isso, e faça isso até o Senhor Jesus voltar, ou até Jesus lhe levar. Nós estamos vivendo uma geração anoréxica. Nós passamos 1 hora, 2 horas com esse tal de Facebook, Instagram.
televisão. Enquanto isso, irmãos, a igreja não cresce. Vou fazer um desafio agora para os queridos irmãos. Se o irmão está em pecado contra o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que nem sou do pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O profeta diz: contei suas palavras, e as suas palavras eram como mel à minha boca. Salmo 19 diz que a palavra do Senhor são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, e por ela se admoesta o teu servo, disse Davi. A igreja primitiva, a igreja no livro de Atos, é um grupo de pessoas que individualmente, como família e juntos, estavam todos os dias meditando na Escritura Sagrada, ouvindo Deus. A segunda coisa, enquanto eles oravam diariamente, individualmente, como família e como igreja. E a propósito, irmãos, quando os irmãos orarem, eu sei que orar é falar com Deus, mas segundo a Escritura Sagrada, é muito mais bonito e muito mais tenso e muito mais intenso do que os irmãos estão pensando. O Senhor diz: quando você orar, faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Em outras palavras, todas as vezes que eu vou orar, uma das coisas que eu tenho que colocar na minha mente, no meu coração, de ver, é que a palavra de Deus diz em Hebreus que um dia o Senhor Jesus, com a sua morte, rompeu o véu dos santos. Eu não preciso mais sumo sacerdote para entrar lá, porque o Senhor Jesus abriu essa porta, e agora eu posso entrar diretamente nos santos, diante do trono do meu Deus, e chamá-lo de Pai, e conversar com Ele. Isto é oração, irmãos. Meus queridos, há mais coisas para nós experimentarmos desse relacionamento com Deus do que nós estamos acostumados. Nós temos de parar de brincar de ser seguidores de Jesus. Enquanto esse pessoal aqui ouvia Deus, conversava com Deus, investia, porque comunhão aqui é investir os seus recursos na obra do Senhor. A propósito, se depois você quiser estudar 1 Coríntios, eu não vou entrar nessa agora, mas se você depois quiser estudar 1 Coríntios 8 em diante, o apóstolo Paulo fala que contribuir para a obra do Senhor é uma questão de graça do Senhor. A outra, que eles adoravam juntos, adoravam individualmente, adoravam como família e como povo de Deus. Enquanto a igreja ouvia a Deus individualmente, como família e como igreja, enquanto a igreja orava a Deus individualmente, como família e como igreja, enquanto a igreja investia graciosamente com seus recursos na obra do Senhor, individualmente, como família e como igreja, enquanto a igreja, individualmente, como família e como igreja, adorava a Deus no partir do pão e louvando ao Senhor, enquanto a igreja falava de Jesus, anunciava Jesus, enquanto isso o Senhor Jesus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos irmãos, este é o segredo da igreja do Senhor Jesus. Enquanto isso, os irmãos querem viver uma vida diariamente cheia do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É a vontade de Deus. Deus providenciou os meios para que cada um de nós possa viver uma vida diária cheia do Espírito Santo de Deus. E os meios de graça que Ele nos deu é: ouçam Deus diariamente, conversem com Deus diariamente, invistam nos seus recursos, adorem com o Senhor e falem de Jesus. Em outras palavras, usem todos os meios que Deus lhe deu para ser uma bênção para a igreja e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, seja qual for a sua profissão. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Ó Senhor, a Tua palavra nos diz que o Teu povo contava com a simpatia de todo o povo. E é verdade, não com a simpatia das autoridades, mas do povo. Eu te peço, ó Pai, agora em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo
Mova cada um de nós. Porque está faltando o Senhor e cada um de nós sabe, individualmente, como família, ou enquanto isso. Ó Senhor, ajuda a fazer um novo compromisso contigo, de realmente usar os meios de graça que o Senhor nos deu. Meditação, oração, adoração, contribuição e evangelização. E o Teu Espírito coloca em nosso coração paz, alegria e gozo e poder, seja lá qual for a área de nossa vocação. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor que acrescentou vai continuar acrescentando. E oramos que possa ser dia a dia. Mas, Senhor, ajuda-nos a não passarmos um mês, ou um semestre, ou um ano, sem vermos, Senhor, acrescentando os que vão sendo salvos. Nós te pedimos isto e esperamos, em nome de Jesus. Amém.